o Élvio. Apocalipse 13, 13, 18. E engana os habitantes sobre a terra pelos prodígios que lhe foram dados fazer diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra para fazerem uma imagem para a besta que tem a ferida da espada e sobreviveu. Foi-lhe dado dar um sopro de vida à imagem da besta, para que a imagem da besta também falasse e fizesse com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E fez com que todos, os pequenos e os grandes, e os ricos e os mendigos, e os livres e os escravos, lhes deem uma marca na sua mão direita, ou na testa deles, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser a pessoa que tem a marca, o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria, o que tem o entendimento que decifre o número da besta, pois é o número do homem e o seu número é 666. O número da besta. Se Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 da Era Comum, por que ele se refere a Nero como a besta? Para responder essa questão, algumas questões eu preciso ponderar antes. A primeira delas é que você tem razão, Élvio. O texto de Apocalipse, ele está situado ali na virada do século I para o século II. Ele é um texto que é endereçado a comunidades judaico-cristãs que se localizam na Ásia Menor e por um autor que se identifica como João. Inclusive, a gente diz que ele, para diferenciar das outras tradições joaninas dentro do material do Novo Testamento, a gente o chama de João o Visionário. E, muito provavelmente, esse seria o segundo outro autor que nós conhecemos dentro do material do Novo Testamento. O resto são de autoria anônima. Um primeiro ponto que nós precisamos lembrar é que o texto de Apocalipse não é o único a apresentar números para se referir a alguém. Em Oráculos Sibilinos, que também faz parte dessa tradição judaico-cristã, trabalha com o mesmo esquema. Vejam só. E aquele que tem 50 como inicial será o Senhor. Em seguida, sucedendo aquele que tiver como inicial 300, avançando na luta da batalha, não escapará de seu destino. Uma coisa que também chama atenção na estrutura desse texto é que esse texto dialoga muito com, como o próprio título, né, Apocalipse, sugere, com o gênero apocalíptico. Então, a gente consegue, quando olha outros textos de tradição judaica dentro do gênero de Apocalipse, estabelecer, ou melhor, do gênero apocalíptico, estabelecer paralelos com a escrita do texto de Apocalipse. Um outro ponto que também chama atenção dentro da estrutura desse texto, que esse texto ele dialoga muito com uma literatura de origem politeísta, de uma literatura helenística, o que destaca então a ideia de que nós estamos falando de um autor que ele é um judeu cristão imerso também dentro desse mundo grego ou dessa cultura helenizada. Bons exemplos disso são a metáfora do alfa e ômega, em que o André Chevitarese, no livro, eu acho que o livro Cristianismos, se a minha memória não falha, ele mostra como o tema do alfa e ômega já era conhecido entre cultos de mistérios politeístas, ou seja, na cultura e na religiosidade politeísta, sendo aplicado inclusive para outras divindades. Ele não só atesta isso via texto, mas ele também consegue identificar por meio da cultura material, em uso de moedas, como é o caso dessa que vocês estão vendo em tela, datada do ano de 353 da Era Comum. Isso demonstra, então, que a expressão alfa e ômega, que hoje os cristãos associam apenas e tão somente ao campo cristão, a Jesus, ele já vinha sendo utilizado em outros contextos, sem ser, então, o cristão. Você também tem a ideia da alegoria ali da mulher revestida de sol, que ela engravida e ela precisa fugir porque tem uma besta ali que está pronta, né, para consumir
a criança. Essa narrativa, ela também se assemelha e muito a narrativas de mitos politeístas. Por exemplo, a gente sabe que Apolo, o seu nascimento também meio tumultuado, porque é mais um filho de Zeus fora do casamento, e Zeus, então, deixa Hera por conta disso, quando ela toma conhecimento, possessa, e aí, então, Hera ordena que as crianças, né, que são gêmeos, na verdade, eles sejam, então, devorados. Então, ela também, essa mulher também, ela, a mãe de Apolo, ela também precisa fugir. Eu já até, inclusive, já abordei isso aqui no canal também. Então, seria um outro exemplo que mostra que a literatura de Apocalipse, a gente precisa olhar com uma certa atenção. Ela em nada dialoga, então, com uma perspectiva futurista. Ela fala sobre o seu tempo presente e as alegorias ali também são fruto do mundo em que esses judeus cristãos viveram nessa virada do século I para o século II. E por que eu estou fazendo toda essa contextualização? Para chegar na sua questão, Elvio. Porque no final do século I, a gente tem a crença Nero redivivo, que seria algo, guardado as devidas proporções, que os cristãos e outros judeus estão fazendo com a ideia de um Moisés que voltou. Então, Moisés redivivo. E também você consegue encontrar essa ideia de um personagem que volta muito no diálogo ali que Jesus estabelece, um diálogo ficcional que Jesus estabelece com os seus discípulos, onde ele pergunta quem ele é. Aí eu falo assim, alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias. Então, essa crença de um personagem que volta, ela é uma ideia bastante disseminada. E no contexto de finais do século I, você tem a figura do Nero como associada como uma figura muito negativa, muito ruim. Então, um governante ruim seria sinônimo de um Nero que voltou. Então, ele é tão ruim que é como se ele fosse o novo Nero. Aliás, isso é um detalhe interessante, porque a gente percebe que a memória, então, de Nero como um mau imperador, um exemplo de mau imperador, como um mau gestor, ficou. Embora os dados arqueológicos venham aí apontando que essa percepção negativa de Nero é muito mais uma construção de uma elite romana que não se agradou do governo de Nero do que ser algo tão certo assim, algo preciso, que Nero era tão ruim assim. Até porque é estranho um imperador que tem um governo relativamente longo e que deixa de governar porque ele acaba sendo morto, acaba sendo traído, ter sido um imperador tão ruim assim. Então, tem alguns indícios que fazem a gente refletir se essa memória do Nero, ela é de um imperador tão ruim assim, é histórica ou não. Mas isso é algo que ainda está em campo de discussão. É importante reforçar. Em todo caso, a memória dele de como um péssimo imperador venceu. Então, toda vez que eu queria dizer que eu tenho alguém que está tendo uma má gestão, um mau posicionamento, logo eu tenho a ideia, então eu tenho percepção ou faço a acusação de que ele é um novo Nero, que ele é o Nero redivivo. Então, não que é o Nero histórico, tá, Elvio? Aliás, recentemente, só para você perceber como que isso é frequente, além do caso lá do diálogo de Jesus, o diálogo ficcional de Jesus com os discípulos, eu recentemente no Instagram, eu postei também, fala sobre como que a passagem de 1 Pedro, o texto de 1 Pedro, quando ele faz, né, críticas duras, bastante severas às mulheres e fala que as mulheres têm que ficar caladas, que as mulheres precisam ser um reflexo de Sara, eu mostrei como que o ambiente do mundo antigo ali, do mundo romano, ele era bastante hostil, ou tinha falas bastante hostis a mulheres que falavam no espaço público, a mulheres que iam no fórum se defender. Uma delas é acusada pelo Valério Máximo, que é um autor romano, de ser uma cachorra, né? Ou seja, quando ela fala, ela não fala, ela late. Então, olha a crítica dura que ele faz a essa mulher. E o nome dela era Gaia Frânia.
E ele fala que ela é tão mau exemplo de mulher, ela é uma mulher tão insuportável, que qualquer mulher que tivesse um posicionamento parecido com a Gaia Frânia, ela era uma nova Gaia Frânia. Então, ela era a Gaia Frânia rediviva. Entende? Então, é nesse campo aí que a gente precisa ler essa passagem de Apocalipse. Não é o Nero histórico, mas uma ideia de um Nero redivivo. Então, Nero ganha, dentro do imaginário popular, essa dimensão de um péssimo gestor, de um péssimo imperador, e qualquer um que tivesse algum posicionamento, alguma colocação, alguma ação que lembrasse Nero, era esse Nero redivivo.